Pessoal, hoje eu estou num lugar propício para poder te explicar como que você pode obter uma renda mensal de R$600 por mês utilizando os fundos imobiliários. Eu particularmente não gosto muito de passear no shopping, mas quando eu costumo ir, eu gosto de olhar o shopping como um modelo de negócio. Eu sempre gostei muito do empreendedorismo, né? E a gente vai perceber que todas essas lojinhas que tem nesse shopping pagam um aluguel. E esse aluguel provavelmente não é muito barato, né? Talvez nesse shopping que eu estou hoje, o aluguel chegue a custar em torno de R$7.000, no mínimo, por mês para cada lojista. Nesse caso, você pode utilizar, por exemplo, os fundos imobiliários, que é uma alternativa que você tem para poder investir e receber parte desses aluguéis proporcionados por essas lojinhas através dos fundos imobiliários. E isso vai passar a ser para você uma renda passiva. Ou seja, todos os meses você vai receber aquele rendimento caindo diretamente na sua conta. Nesse vídeo eu quero te mostrar um passo a passo de como você pode montar o teu plano para que você consiga obter os primeiros R$600 por mês através de fundos imobiliários. Eu acredito que essa explicação que eu fiz sobre os fundos imobiliários no shopping ficou clara para você. Mas é importante a gente se aprofundar um pouco mais, entender quais são os conceitos, perspectivas, para que aí sim a gente possa montar o nosso plano para poder chegar aos primeiros R$600 por mês de renda passiva utilizando os fundos imobiliários. E o primeiro conceito é entender que um fundo imobiliário é um ativo de renda variável. No mercado financeiro você tem renda fixa e renda variável. Renda fixa você tem uma previsibilidade de rendimento, renda variável não. Só que o fundo imobiliário ele tem uma característica interessante, ele mescla uma previsibilidade de rendimento com uma imprevisibilidade de rendimento, ou seja, renda fixa e renda variável. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. Eu peguei como exemplo aqui um fundo imobiliário chamado VISC11, que é um fundo que investe em shoppings. A gente vai perceber que para comprar uma cota dele, eu preciso desembolsar hoje R$106,92. E eu percebo que nesse momento ele está tendo uma valorização de 1,06. Significa o seguinte, nesse momento está se valorizando, mas poderia ter ocorrido o contrário. Logo, essa parcela, a cota, é variável. Ela pode subir e pode cair. Então é a composição variável. Por outro lado, quando eu adquiro uma cota, eu passo a ter uma participação nos lucros proporcionados por esses shoppings. Logo, eu recebo um rendimento. O último que foi pago foi 71 centavos. Então eu consigo ver que eu tenho um rendimento relativamente previsível aqui por investir nesse fundo imobiliário. Só que o fundo imobiliário, ele distribui uma parte dos seus lucros. E essa parte, apesar de previsível, ela pode sofrer oscilações. A gente vai perceber que no caso do VISC11, que é um fundo que investe em shoppings, sofreu um grande baque em 2020, muito por conta do fechamento de grande parte dos shopping centers. A gente vê que hoje ele está pagando 71 centavos por cota, mas em 2020 chegou a pagar 0,15 por conta da queda na receita. Logo, isso vai impactar também os cotistas. Então, um ponto importante é entender que a cotação ela é renda variável, ela vai oscilar bastante. E o rendimento, apesar de ser previsível, ele também vai ter ali os seus momentos onde ele também vai oscilar. Outro ponto importante de deixar muito claro é que como um fundo imobiliário distribui a maior parte do lucro para os cotistas, ele não tem um potencial de valorização na cota, como ocorre, por exemplo, em ações que pode reinvestir os lucros. Então isso também é importante e chega no terceiro ponto. Você tem basicamente, durante o decorrer da sua vida, duas fases. Você tem a fase de acumulação de patrimônio e a fase de benefício. Durante a fase de acumulação de patrimônio, você quer multiplicar o teu capital o mais rápido possível. Já durante a fase de benefício, você quer usufruir desse capital acumulado. E aí, se você está numa fase de acumulação de patrimônio e você quer valorizar o seu patrimônio de uma forma mais exponencial, talvez os fundos imobiliários não sejam os melhores ativos, porque ele distribui os lucros. Já as ações, elas podem reinvestir na própria empresa. E aí você pode ter um ganho exponencial, multiplicar o teu patrimônio por várias vezes. É claro que tem um risco embutido nisso. Agora, se você está numa fase onde você quer ter um rendimento mensal, aí sim o fundo imobiliário pode ser uma alternativa interessante. Entendido isso, a gente vai compreender que o fundo imobiliário ele pode ser subdividido em 4 setores. Primeiro, o de imóveis físicos, como por exemplo o shopping que eu mostrei para você, mas pode ser prédio comercial, lajes corporativas, etc. Segundo, os fundos de papéis, que investem basicamente em LCIs, CRIs, que são recebíveis imobiliários. Então você compra ali, por exemplo, uma LCI é uma letra de crédito imobiliário. O fundo vai lá, compra um monte de LCI, compra um monte de CRI e ali ele vai te proporcionar um rendimento mensal. Um
outro segmento que a gente tem é os fundos de fundo, que é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos. E aí ele tem uma carteira diversificada, né? Porque ele comprou ali vários fundos e colocou dentro do seu portfólio. E por último, a gente tem os fundos híbridos, que vai mesclar imóveis físicos com papéis, né, do setor imobiliário. Bom, e aí a gente chega na questão da perspectiva dos fundos imobiliários. Para a gente poder entender perspectiva, é legal a gente compreender a relação de custo de oportunidade. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você saiu com amigos e vocês resolveram jantar. Só que vocês têm 3 opções. A primeira é ir num restaurante japonês, a segunda é numa pizzaria e a terceira é numa churrascaria. Perceba que quando você escolhe uma dessas opções, você, além de escolher uma dessas opções, você está não escolhendo as demais. Isso é o custo de oportunidade. Quando eu estou falando de investimento, ocorre a mesma coisa. Se eu escolho uma opção de investimento, eu estou abrindo mão das demais que são oferecidas. E aí eu preciso ver se realmente essa escolha que eu estou fazendo é uma boa escolha. Aqui eu separei uma planilha onde eu escolhi aqui 5 fundos imobiliários de forma aleatória. Obviamente não é uma recomendação, para a gente poder fazer uma simulação e chegar a essa expectativa de renda mensal de R$600. Só que a gente vai perceber que hoje a gente tem um custo de oportunidade de 13,75. Significa dizer que eu consigo aplicar o meu dinheiro com baixo risco recebendo 13,75 por ano. Se eu converter essa taxa para mensal, eu receberia 1,08. E se eu descontar o imposto, né, por exemplo, eu estaria pagando, eu receberia 0,84. Então esse é o custo de oportunidade mensal líquido. Significa dizer que para eu poder me expor a um ativo que tem um risco maior, eu precisaria pleitear um retorno superior a 0,84. E eu separei aqui alguns fundos imobiliários. A gente vai perceber que tem fundo imobiliário que está pagando menos do que esse 0,84. Então, em teoria, não valeria a pena eu investir nesse fundo imobiliário, porque o custo de oportunidade aqui não está valendo a pena. Só que é o seguinte, né? Isso aqui é uma aplicação conservadora e está atrelado à taxa de juros. Existe uma expectativa de redução da taxa de juros para médio e longo prazo. Ela pode se concretizar ou não, mas quando você tem uma redução de juros, os fundos imobiliários, por serem ativos de renda variável, eles se tornam mais atrativos. E como o mercado é baseado em oferta e demanda, é provável que essa cotação possa se valorizar. Então, eu estou optando em ter um rendimento menor nesse momento, né, nessa aplicação de fundo imobiliário, em troca de ter no futuro uma valorização da cota que possa compensar esse rendimento menor que eu contratei aqui nesse fundo imobiliário. Seria basicamente isso. E aí, para a gente poder chegar aos R$600, a gente precisa comprar uma certa quantidade de cotas. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu estaria comprando 200 do VISC11, estaria comprando 100 desse fundo de logística, 100 desse fundo de papel, que é recebíveis, 200 desse fundo de tijolo, que basicamente é imóvel físico, e mais 80 cotas desse fundo que investe em outros fundos imobiliários. E eu chegaria então aos R$600 por mês de expectativa mensal de rendimento através dos fundos imobiliários. Eu digo expectativa porque a gente viu que o rendimento, apesar de ser previsível, ele pode oscilar porque ele depende do lucro que esses ativos que compõem essa cesta de fundos imobiliários proporcionam aos cotistas. E aí a gente vai conseguir ver que eu teria que desembolsar hoje praticamente R$79 mil. E o rendimento mensal que eu teria líquido em cima desse desembolso seria de 0,76. Que hoje é menor do que o custo de oportunidade, mas que a partir do momento que eu invisto nos fundos imobiliários, eu tenho um potencial de valorização da cota em decorrência de uma redução eventual da taxa Selic. E aqui, pessoal, você pode estar pensando o seguinte: poxa, Michel, eu estou vendo que esse fundo imobiliário me paga 1,23%. Por que eu colocaria dinheiro nesses fundos que pagam menos se eu posso comprar esse aqui? Simplesmente porque no momento em que você diversifica o teu capital, você dilui o risco. Teu risco é menor. Claro que você pode pegar aqui e colocar tudo nesse fundo, você vai desembolsar um valor menor. Mas ao mesmo tempo você também vai assumir um risco maior porque você está mais concentrado. Então o ideal é que você faça uma diversificação na sua carteira para que você possa diminuir o teu risco, porque você passa a ter uma previsibilidade de rendimento mensal aqui, mas você também não quer ver a cotação desses fundos imobiliários desabarem, porque isso pode gerar um desconforto psicológico, porque você está vendo o seu patrimônio cair muito. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se você gostou, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal. Grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!